As funções lambda, também conhecidas como funções anônimas, são assim chamadas porque, ao contrário das funções tradicionais, não exigem um nome. Elas são ideais para operações simples, permitindo criar funções em uma única linha de código, o que contribui para a legibilidade do programa. Para o melhor entendimento, vejamos alguns exemplos. O primeiro exemplo vai ser criar uma função que multiplique um número por 2. Da forma tradicional, fazemos def realizar multiplicação, que vai receber um parâmetro n, que é inteiro, e vai retornar um inteiro. O retorno da função vai ser n multiplicado por 2. Resposta tradicional vai ser realizar a multiplicação passando como argumento o valor de 5. Print da forma tradicional, o resultado é 2 pontos, resposta tradicional. Então, diz que a multiplicação do valor 5 vai ser 10, o que está correto, mas percebam que eu precisei criar uma função para realizar somente uma multiplicação. E é aí que entra a função lambda. Ela é criada a partir de uma única linha de código. Lambda multiplicação vai receber lambda, que é a função anônima, o parâmetro, que nesse caso só tem um parâmetro, que é o n, aqui eu vou chamar de x, e qual operação eu vou aplicar a esse parâmetro? Somente uma multiplicação, portanto, x multiplicado por 2. Logo, essa variável multiplicação, ela está armazenando essa função. E para chamar essa função que acabamos de criar a partir de lambda, é muito simples. Resultado vai receber multiplicação, parêntese, pois essa variável multiplicação está recebendo a função lambda e a função lambda, por sua vez, precisa se informar um parâmetro. Nesse caso, vou informar o valor 5. E o que acontece é o seguinte, x, que é o parâmetro, vai receber o valor de 5 e a resposta vai ser 5 vezes 2. A mesma coisa do que a função da forma tradicional. Print, a resposta da função lambda é 2 pontos, resultado. E os valores são iguais, 10 da função lambda e 10 da forma tradicional. Mas a função lambda, como eu disse, ela simplifica o processo. Como se precisa realizar uma única operação e essa operação é simples, vocês vão optar, a depender do caso, utilizar a função lambda. Esse vai ser o caso para um único parâmetro, mas podemos ter n parâmetros. Por exemplo, eu estou dizendo que n é inteiro, vírgula, b também vai ser inteiro, e o resultado vai ser a multiplicação de n por b. 5, 4. E como fazer isso da função lambda? Muito simples. Eu tenho dois parâmetros, n e b. Na função lambda, basta passar o outro parâmetro, vírgula, y. E o resultado vai ser x que multiplica y. 5 e 4. E a resposta mantém-se inalterada, mas percebam a simplicidade da função lambda. Eu faço isso em uma única linha de código, ao invés de precisar criar a função e chamar posteriormente essa função. Agora vamos ver um outro caso, que é uma função lambda dentro de outra função. Como assim? Def minha função vai receber um parâmetro n, que vai ser um valor, vou especificar como inteiro, 2 pontos, e vai retornar lambda, cujo parâmetro da função lambda é o x, e o resultado vai ser x que multiplica n. Resposta vai receber minha função passando seu valor de 2, só que quem é o resultado da minha função vai ser outra função lambda, portanto, resposta vai armazenar essa função. Sendo assim, vai receber resposta, parêntese. Perceba que o PyCharm destaca que o argumento que vamos passar vai ser atribuído ao parâmetro x que diz respeito à função lambda. Nesse caso, eu vou passar o valor 5. Print, o resultado da operação é 2 pontos, resultado. Aqui diz que o resultado da operação é 10. E vou explicar a lógica novamente para facilitar a compreensão. Eu criei uma função que tem n como um parâmetro e essa função vai retornar uma função lambda que precisa ser informado outro parâmetro, que nesse caso é o x, e o resultado vai ser x que multiplica n. Então, primeiramente eu chamei minha função, passando-se como argumento 2, n vai ter o valor de 2. Eu sei que essa variável resposta vai ser uma função, pois estou retornando uma função lambda. E nesse caso, eu preciso informar outro argumento, que é o 5, que vai ser atribuído ao parâmetro x. E o resultado final dessa operação vai ser a multiplicação
entre o argumento 2 e 5, como podemos perceber aqui, x multiplicado por n. E para finalizar, vamos considerar o último exemplo. Em vez de somente um número ou dois, como eu mostrei até agora, vou receber uma lista e retornar uma nova lista em que cada valor dessa lista vai ser multiplicado por 2. Portanto, eu preciso criar uma função em que o valor da lista vai ser dobrado. Sendo assim, def realizar multiplicação, que vai receber como parâmetro uma lista de números, que é uma lista, vai retornar outra lista, e como eu quero multiplicar cada valor da lista por 2, eu vou retornar uma list comprehension for valor em lista de números, e o que eu quero fazer com o valor? Multiplicar esse valor por 2. Valor multiplicado por 2. Números vai receber uma lista contendo os valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Resposta tradicional vai receber a função realizar multiplicação, passando-se como argumento a lista de números. Print. O resultado da forma tradicional é resposta tradicional. Podemos notar que cada valor foi multiplicado por 2. E como fazer isso? Através da função lambda. Print um asterisco que vai ser repetido 50 vezes. E para a função lambda, precisamos utilizá-la em conjunto com a função map, que aplica uma funcionalidade a um interável. Neste caso, uma lista. Nova lista vai receber map, que é uma função padrão do Python. E aqui eu preciso passar como primeiro argumento a funcionalidade. Nesse caso, lambda x, que é o parâmetro, e qual a operação que eu vou realizar? X multiplicado por 2. A mesma lógica que é aplicada aqui. Vírgula. E o segundo parâmetro é a lista. Nesse caso, a lista de números. Print, nova lista. Irei executar. Só que aparece como objeto map. E precisamos converter esse objeto para a lista. Para isso, utilizar a função list. O resultado é o mesmo, mas só que, utilizando a função lambda, eu precisei somente de uma única linha de código, enquanto aqui eu precisei criar a função, retornar o valor da função, depois chamar essa função no código. E utilizando a função lambda, reduzimos a quantidade de código para operações simples. Nesse caso, eu criei uma função lambda, que ele só vai multiplicar o valor por 2, uma operação simples que vai ser aplicado a cada elemento da lista. Mas se fosse, por exemplo, uma operação complexa que eu teria que aplicar a cada elemento da lista, aí nesse caso, vocês vão criar uma função que realize todo esse processo. E como é que eu chamo essa função dentro da função map? Nesse caso, é muito simples. Vocês vão criar a função def realizar operação n, e aqui vai ser a operação que vocês queiram utilizar. Nesse caso, eu vou multiplicar o n por 3. E como é que eu chamo na função map? Basta passar a função que vocês criaram como referência. Realizar a operação, sem um parêntese, depois a referência, executar. E no primeiro caso, multiplicou-se os valores da lista por 2. Já na função map, estou multiplicando cada valor por 3, que é essa operação que estou realizando. É assim que vocês vão utilizar a função em conjunto com o map, de criar uma função e aplicar em uma lista. E essa lógica de criar uma função e aplicar a cada elemento de um interável vai ser bastante utilizada em projetos, mais especificamente em pandas, que tem uma funcionalidade pronta que permite aplicar uma função a cada elemento. Vou apagar essa função, vou voltar para a função lambda x multiplicado por 2. E vamos acrescentar mais uma lógica. Eu vou multiplicar por 2 se o valor for par, percentual 2 igual a 0. Caso contrário, o valor vai ser multiplicado por 3. Na função lambda vai seguir o mesmo processo. Se x percentual 2 for igual a 0, caso contrário, x vai ser multiplicado por 3. 1 multiplicado por 3 vai dar 3, 2 vezes 2 vai dar 4, 3 vezes 3 vai dar 9, e assim até o último termo. Além da função map, existe outra função no Python chamada filter, que aplica um filtro na lista, retornando apenas os elementos que atendem a uma condição específica. O princípio é semelhante ao da função map. Lista de números vai receber 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E agora eu quero somente uma outra
outra lista com os valores pares. Nesse caso, vamos utilizar a função filter. Lista filtrada vai receber filter. O primeiro argumento sempre vai ser a função que desejamos aplicar aos elementos. Nesse caso, lambda x percentual 2 igual a 0. E aqui, vou passar como segundo argumento o iterável, que é a lista de números. Print lista filtrada vai retornar outro objeto e precisamos converter esse objeto para a lista, retornando somente os valores 2, 4 e 6. E a diferença entre a função map e a função filter é que a função map ela vai aplicar uma funcionalidade a cada elemento de um iterável e a função filter vai aplicar um filtro. E agora irei apresentar a lista de exercício. Para isso, basta ler esse QR Code que vocês terão acesso a essa lista. Ao todo, essa lista vai ter 3 questões, algumas simples e outras um pouquinho mais elaboradas. Mas tentem responder essa lista, pois vai trabalhar muito o conceito de lógica de programação. A primeira questão diz: dado a seguinte lista, utilize a função lambda em conjunto com a função filter para retornar somente uma lista contendo números ímpares. Já a segunda questão diz: crie uma função que receba um número como parâmetro e retorne uma função lambda. Essa função lambda deverá receber outro número como entrada e retornar o produto dos dois números, como vimos na aula. Então, nada demais. Já a terceira tem uma particularidade. Eu quero que ordene a seguinte lista em ordem crescente pelo nome do produto. Então, vou ter uma lista: banana, 50 unidades, maçã, 15 unidades, abacaxi, 20 unidades. E essa ordenação vai ser feita somente utilizando a função lambda em conjunto com a função sorted do Python. E a saída vai ser a seguinte: abacaxi, 20 unidades, banana, 50 unidades e maçã, 15 unidades. Nesse caso aqui vocês vão precisar pesquisar um pouquinho, mas faz parte em projetos, tanto de programação como em outras áreas, pesquisar um pouco. A questão 4 diz: crie uma função que vai receber como parâmetro a quantidade de produtos a serem cadastrados e a cada iteração nesse intervalo peça o nome do produto, a data da venda do produto, sendo que, para a data, será necessário realizar uma verificação na qual a data informada pelo usuário, dia, mês, ano, seja menor ou igual à data atual e, caso seja, acrescentar de forma automática o horário atual exibido no final, os produtos cadastrados, bem como suas respectivas datas e horário. Por exemplo, a data que eu gravo esse vídeo é 17/2/2025. Portanto, se o usuário informar uma data superior à data atual, vai aparecer uma mensagem de erro. Caso ele informe uma data válida, então vai acrescentar o horário no final dessa data. Por exemplo, a pessoa informou o produto mesa e a data da venda foi dia 15/2/2025. E automaticamente o programa vai colocar o horário em que esse produto foi cadastrado. A quinta questão diz: hoje a criptografia é utilizada para garantir a segurança em troca de informações. Um sistema de criptografia muito famoso é a cifra de César, que consiste em deslocar a posição de cada letra em um intervalo específico, gerando um texto novo, que para ser legível precisa voltar a cada palavra a mesma quantidade de posição que foi necessário para criptografá-la. Tome como, por exemplo, as palavras do alfabeto português. Então, começa do A e vai até o Z. Assim, faça uma função que receba um texto contendo somente os caracteres do alfabeto, desconsidere acentuações e também palavras com C cedilhas, por exemplo, e tome por padrão que cada letra será deslocada uma casa, exibido na saída tanto o texto formado como criptografado. Por exemplo, se a pessoa digitar o texto Oi, vai ter que exibir tanto o texto Oi como o texto criptografado, que é PJ, pois a quantidade de casas deslocadas foi somente 1. Mas também o usuário pode informar quantas casas ele quer deslocar. Uma coisa importante anotar é que, se o usuário digitar alguma palavra contendo a letra Z e se mantiver o padrão de deslocar somente uma casa, então vai vir para o A. Se for 2 casas, vai vir para o B. 3 casas para o C. É esse problema que quero que vocês façam. E a sexta é um pouquinho mais
elaborada. Você foi contratado para realizar um sistema de cadastro de determinada empresa, sendo que o sistema terá as opções de CRUD, que é banco de dados, criar, ler, atualizar e deletar informações. Para isso, o sistema desenvolvido por você terá as seguintes opções: o menu principal, que vai cadastrar produto, mostrar informações cadastradas, atualizar informações, deletar produto, e a quinta opção, sair. Caso a opção selecionada seja 1, será mostrado um menu contendo as formas de pagamento: dinheiro, Pix e cartão, sendo que no dinheiro e Pix vai ter um desconto de 15%, no cartão um acréscimo de 10%. Após selecionar a forma de pagamento, serão informados os seguintes itens: o nome, o preço e a quantidade vendida do produto. Considere que o lucro será 40% do valor total. Além disso, cada informação cadastrada terá um ID, que é um identificador, que é único associado à venda, começando do valor 0 e aumentando conforme o cadastro do produto. Também a data e hora no momento após o cadastro das informações de forma automática, seguindo o padrão brasileiro. Após o cadastro das informações, o sistema voltará para o menu principal. Quando aparecer esse menu, que no caso a pessoa está cadastrando um produto vendido, a pessoa selecionou que vai querer dinheiro e Pix. Então, o ID vai ser adicionado de forma automática, começando com 0. A data e a hora também no formato brasileiro. A forma de pagamento, que nesse caso é dinheiro e Pix. E aqui vai vir o nome do produto, que é o monitor. A quantidade do produto, que é 2. O valor do produto, R$ 2.120. Só que, nesse caso, como foi dinheiro, vai ser aplicado um desconto de 15%. A partir disso, vai calcular o valor total. E no final, vai calcular o lucro, que é 40% desse valor total. Essa vai ser a lógica caso a pessoa digite a opção 1. Caso a opção selecionada seja 2, somente mostrará as informações cadastradas, caso tenha produto no sistema. Se não, mostrará a informação nenhum produto cadastrado, e em ambos os casos, após mostrar as informações, será exibido o menu principal, ou seja, consultou as informações, apareceu as informações, caso exista, e depois volta para o menu principal. Caso a opção selecionada seja 3, o sistema realizará uma verificação para ver se tem produto ou não. Caso não tenha produto, vai aparecer a mensagem nenhum produto cadastrado e voltará para o menu principal. Caso haja, serão exibidos os produtos cadastrados e o usuário irá selecionar o produto pelo ID. Após isso, aparecerá um menu com as seguintes opções. Por exemplo, quando a pessoa informa um produto, vai ter o ID associado ao produto, e se tiver, por exemplo, 2 produtos, vai aparecer o ID 0 e o ID 1. E a partir do ID selecionado, vai aparecer o seguinte menu. Primeira opção, atualizar o preço do produto, será informado um novo preço, e o segundo, atualizar a quantidade do produto, será informado a nova quantidade. Uma observação importante é que, ao atualizar alguma das informações, seja preço ou quantidade, também será atualizado o lucro, pois o lucro é proporcional à quantidade e o preço do produto, assim como a data e hora de forma automática, voltando em seguida para o menu. Caso a opção selecionada seja a quarta opção, haverá também outra verificação para ver se tem algum produto cadastrado. Havendo produtos, será listado esses produtos e o usuário irá informar o ID do produto que se deseja apagar. Após o produto ser apagado, o programa vai voltar para o menu principal, e a opção 5 será para encerrar o programa e mostrar todos os produtos cadastrados, caso houver. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever, deixar sua opinião nos comentários e dar um like. Até a próxima.